Os Vetalas são um tipo de vampiro da mitologia hindu. Diferem dos demais vampiros tradicionais, pois eles existem na forma de espírito e podem residir por dias nos corpos de pessoas mortas. Essas curiosas criaturas da noite já deram as caras na série Supernatural ao enfrentarem os corajosos irmãos Winchester. Na tradição indiana, o Vetala é um tipo de ghoul ou vampiro dos cemitérios. Costumam assombrar e reanimar os mortos. Os cadáveres podem ser utilizados como veículos para a circulação deles. Quando a noite cai, os Vetalas também podem deixar os corpos a fim de irem se alimentar. Os Vetalas também podem ser espíritos hostis dos mortos quando seus familiares não realizam os ritos funerários em sua memória, tal como ocorre com a morte de pessoas indesejadas. Como resultado, eles ficam presos na zona do crepúsculo, entre a vida e a vida pós-morte. Essas criaturas podem ser aplacadas com presentes ou afugentadas com magias poderosas. Uma vez realizados adequadamente os ritos funerários, podem livrar os falecidos de virarem esses maus espíritos. A aparência de um Vetala é repugnante e demoníaca. Vítimas reanimadas por Vetalas têm os pés e as mãos contorcidos e com garras grandes. O comportamento de um Vetala é muito peculiar. Esses espíritos podem ser livres das leis de espaço e tempo. Eles têm um conhecimento incomum sobre o passado, presente e futuro, e um profundo conhecimento também da natureza humana. Assim, os feiticeiros muitas vezes procuram os Vetalas para capturá-los e transformá-los em escravos, por eles fazerem seus desagrados preocupantes e tormentos aos seres humanos, causando loucura e morte. Eles também são utilizados como vigia de suas aldeias. Conta uma conhecida história hindu que um rei chamado Birkan convocou a presença de um feiticeiro para que ele capturasse um Vetala, um espírito de vampiro que costumava se pendurar em uma árvore, e lá era o seu habitat, e costumava também animar cadáveres depois de mortos. O rei enfrentou muitas dificuldades para levar o Vetala até o feiticeiro. Cada vez que o rei tentava capturar o vampiro, ele contava uma história que terminava com um enigma. Se o rei não pudesse responder a pergunta corretamente, o vampiro concordava em permanecer em cativeiro. Se o rei respondesse a pergunta corretamente, o vampiro escapava e voltava para sua árvore. Em algumas variações, o rei é obrigado a falar se souber a resposta, ou então sua cabeça explodiria. Em outras versões dessa história, o rei é incapaz de segurar a língua se soubesse a resposta, devido ao seu ego. Independentemente do motivo, ele sabe a resposta para todas as perguntas. Portanto, o ciclo de captura e liberação do vampiro continua 24 vezes. Na 25ª tentativa, o vampiro conta a história de um pai e um filho que, após uma guerra devastadora, se mudaram para uma outra cidade. Eles encontraram a rainha e a princesa vivas no caos e decidiram levá-las para casa. No devido tempo, o filho se casa com a rainha e o pai se casa com a princesa. Eventualmente, o filho e a rainha têm um filho. O pai e a princesa têm uma filha. O vampiro pergunta:
Qual a relação dos dois recém-nascidos? A pergunta surpreende o rei. Satisfeito, o Vetala se permite ser levado ao feiticeiro. Obrigado por acompanharem esta pequena matéria sobre os vampiros hindus. E os salves de hoje vão para Ellen Mendes, do canal Dois Mundos Paralelo, que foi quem nos deu a sugestão da matéria, GRP, do canal Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, Irã do Zap e também para o grupo Licantropia. A todos uma excelente noite, boas previsões e até o nosso próximo vídeo.